Olá, olá. Seria possível usar a teoria econômica como parâmetro para a análise da teoria política? É sobre isso que eu vou falar um pouco nesse vídeo, comentando o livro Uma Teoria Econômica da Democracia, do Anthony Downs, um dos precursores da escola racional, etc. Mas antes disso, uma ilustre espectadora do canal quer falar um oi aqui. Ela quer mandar. Oi, eu sou a Lara, filha do Renato. Tchau. Beijo. Minha linda, queria participar um pouquinho de uma gravação. Aí está. É, então, eu vou expor aqui a as teses, né, desenvolvidas pelo Anthony Downs nesta obra mencionada, Uma Teoria Econômica da Democracia, escrita em 1957, né? Já no início dos anos 50, tem alguns textos, algumas produções, tentando trazer essa discussão de uma análise racional da política, né? Da racionalidade na política, na implementação de políticas públicas, etc. E o Dawes, que escreve esse argumento desta obra, tentando usar a seguinte questão como parâmetro, ou seja, descobrir a racionalidade do modelo político que permitiria estabelecer um padrão de comportamento, analisar um padrão de comportamento. Porque, para ele, se na economia é possível fazer isso, né? A economia trabalha com a racionalidade do sistema, ou seja, os agentes em economia buscam determinadas ações para satisfazer o seu interesse, né? Então, evidentemente que toda firma e todo empresário maximiza o lucro, busca o lucro. Não teria sentido a existência de uma empresa que os custos superassem o lucro, não é? Então, esta é a lógica e para muitos economistas, isso faz parte de você analisar o padrão do sistema a partir dos interesses desses agentes. É muito bem conhecida, sabida, em determinado momento do livro ele cita aqui, né? Aquela célebre frase do Adam Smith, que está em alguma altura aqui, o Adam Smith, quando ele menciona, olha, não é o cervejeiro, o padeiro, que nós vamos ali satisfazer a nossa vontade, as nossas necessidades, ele não está ali eminentemente pensando especificamente no nosso interesse, no nosso desejo. Ele está buscando satisfazer o interesse dele, mas dessa maneira, ao mesmo tempo, ele consegue satisfazer o interesse de muita gente. Quer consumir o pão, no caso do padeiro, enfim, do cervejeiro a cerveja, e assim por diante. Então, aqui já na introdução, é isso do livro, é isso que o Dons nos fala, que ele tenta descobrir a racionalidade desse sistema, ou seja, ele tenta entender o comportamento de agentes que são agentes racionais, são seres, nós como seres racionais, voltamos aí a uma discussão já feita aí no canal, né, Pareto, que fala da racionalidade humana. Eu mesmo já tinha alguns vídeos aí sobre a teoria da escolha racional e tudo mais, né?
mas não especificamente desse livro, que é um dos precursores, né? Então, nós já vemos que a ideia norteadora é a aplicação dessas teses da teoria econômica para a política, pensando o contexto da democracia, o funcionamento da democracia como o norteador desse jogo, né, das racionalidades. Se somos seres racionais, até certo ponto, essa racionalidade ela tem que funcionar para alguma coisa, né? Nós sabemos que na discussão tem a discussão da psicologia, Freud, muita coisa que fazemos inconscientemente, mas para certos aspectos a racionalidade deve ser fundante, deve ser norteadora. Não tem sentido uma empresa que não tenha como esta finalidade última o lucro. Então, e quais seriam as finalidades dos agentes políticos? É isso que ele está tentando descobrir, né? É isso que ele está tentando mostrar ao escrever este livro. Eu só gostaria de mencionar essa ideia da racionalidade, né? O próprio prefaciador, Stanley Kelly Jr., que escreveu o prefácio aqui em maio de 65 dessa edição, ele diz o seguinte: Dawes pressupõe que os partidos políticos e os eleitores agem racionalmente na busca de certas metas claramente especificadas. Esse pressuposto, na verdade, que dá à sua teoria seu poder explicativo. Aí ele vai falar: a maioria de nós somos filhos tão acríticos de Freud que dizer ele fez aquilo porque decidiu que era a melhor maneira de conseguir o que queria tende a nos parecer não muito profundo. Todavia, assim como firmas que não se envolvem na busca racional do lucro tendem a deixar de ser firma, também os políticos que não buscam votos de uma maneira racional tendem a deixar de ser políticos. O comportamento dos eleitores pode ser ignorante, mas isso não é equivalente a ser irracional. Depois ele mostra, né? A ignorância faz parte da racionalidade, inclusive, dos eleitores. Porque aqui ele vai falar de cada um dos agentes, né? Dos jogadores, os players, né? Como se usa na linguagem estadunidense, norte-americana. Então, quais são os agentes desse jogo? Os políticos, candidatos, eleitores, partidos, governos, cada um buscando os seus interesses. No caso do eleitor, que eu estava dizendo que não é irracional ele ser ignorante, não é, porque a racionalidade implica um custo. A informação, ela implica um custo, o custo da informação. Muitas pessoas preferem ser desinformadas. Eu, por dever de ofício, por interesse, procuro me informar o máximo sobre os acontecimentos políticos, sociais, em virtude da minha área das ciências sociais, não é? Mas quanto tempo isso demanda? Quanto esforço? Quanta notícia, quanta análise você tem que consumir, né, para fazer essa informação? E no custo do dia a dia das pessoas, simplesmente isso não é um interesse. Não é interesse, é tomar decisão política. Eles preferem que já é preferível um custo menor, que já venha um jogo mais ou menos mastigado para tomar decisão. Mas o fato, depois eu falo um pouco disso, mas o fato é que, então, assim como uma firma tem esses pressupostos, os lucros desses agentes também têm esses pressupostos na maneira que procura maximizar a questão política, né? Então, é claro, é uma teoria econômica da democracia. Por quê? Porque existem as regras do jogo na democracia, né? Então, os agentes, eles podem tudo aquilo que a Constituição permite.
E ele vai já lá no, na introdução do livro, já vai ficando claro que ele aqui abandona aquela ideia, digamos, do bem público, né, do cidadão altruísta, bem informado, cívico. Menciona inclusive Walter Lippmann, que tem o livro Opinião Pública, não é? Também já publicado há mais ou menos 100 anos. Opinião Pública, se eu não me engano, tem uma nota aqui, acho que é de 1922, um jornalista e tudo mais, que ele mostra como a opinião pública era manipulável, manipulada por interesses mais poderosos do que os próprios indivíduos, né? Então, ele tende a concordar, tem uma trilogia, primeiro a Opinião Pública, e depois tem mais 2 livros do Lippmann discutindo isso, e ele tende a concordar com o autor, e aí vai mostrando, vai tentando tirar um manto moral da discussão, né? Tá dizendo que a discussão dele é uma discussão positiva, no sentido de não ser normativa, de como deve ser a política. Eu aí tenho no canal análise de autores, né? Pitacos sobre autores. Se discute de autores clássicos do pensamento político, né? E tentam fomentar um modelo, muitas vezes, de como deve ser a boa política, as formas virtuosas e as formas corrompidas, mas aqui não vale essa discussão, por quê? Porque, na verdade, ele está dizendo um aspecto realista, ou seja, todos esses agentes, nós mesmos, temos nossos interesses individuais e a partir desse pressuposto de que nós temos um cálculo racional e interesseiro, né? Você pode descobrir o comportamento racional tanto do governo quanto dos cidadãos. Eu vou falar um pouco mais da primeira parte, né? Para o texto, um pouco mais desses agentes, porque o livro tem 4 partes, né? E eu vou me deter na primeira. Nesses capítulos iniciais ele vai mostrando isso, na introdução, no capítulo 1. No capítulo 2 ele fala da motivação partidária e a função do governo na sociedade, né? E define lá na página 44, deixa eu achar aqui, anotei na página 44, vai definindo os jogadores, o que são os jogadores e o que desejam. Então define o governo como são, usando aqui as palavras do outro autor bastante conhecido, Robert Dahl, né? Eu não concordo em tese, são visões diferentes, mas sobre o governo ele usa essa definição. São organizações que têm um monopólio suficiente de controle para impor uma resolução ordeira da disputa com outras organizações na área. Quem quer que controle o governo, geralmente tem a última palavra sobre uma questão. Quem quer que controle o governo pode impor decisões a outras organizações na área. Então, o que os governos fazem? Eles controlam, eles têm sobre as questões, né, de políticas públicas, muitas vezes têm a última palavra e podem fazer o que ele está mostrando aqui mais abaixo, é que todo governo é o locus do poder último na sua sociedade, isto é, ele pode coagir todos os outros grupos a obedecer suas decisões, ao passo que os outros grupos não têm a mesma forma de coagir o governo da mesma forma, né? Portanto, sua função social deve pelo menos incluir a ação como fiador final, pois por trás de todo uso de coerção na resolução de disputas. A gente tem bom, depois a gente pode fazer as críticas, né? Assim, se
A gente tem assistido o enfraquecimento de muitos governos, presidencialismo na América Latina, outras forças, né, entram no jogo aí, até a questão que nós falamos do judiciário, mas enfim, em tese, escrevendo 57, em tese é essa, o governo é um locus privilegiado e o que ele faz? Bom, ele vai falar que tem a natureza do governo, né? O governo, o que o governo faz, ele precisa entender como funciona esse jogo. O jogo da democracia é que ele levanta aqui elenca 8 condições, né? Um único partido ou colisão de partidos escolhida por eleição popular para gerir o aparato do governo. São as eleições são realizadas dentro de intervalos periódicos, etc., né? Todo mundo sabe, tem o ciclo eleitoral. Todos os adultos participam, né? Sufrágio universal e tudo mais, todo mundo sabe. Cada eleitor deposita na urna um único voto. Isso também é algo... depois podemos falar da questão do eleitor, né? Muitas vezes o eleitor fala, poxa, meu voto é único, não vai mudar muito, ele tem uma decisão racional. Muitas vezes a abstenção, por exemplo, não vai mudar nada. Se ele percebe que as duas forças não têm muito a oferecer de diferente entre um e outro, a racionalidade da abstenção também você entende por aqui, né? O seu voto é um só. E por aí vai, né? Qualquer partido ou coalizão que receba apoio de uma maioria dos eleitores tem o direito de assumir os poderes do governo. Os partidos perdedores não podem jamais tentar por força ou por meio ilegal impedir o partido vencedor de tomar posse. Não seria um golpe, né? Não seria um processo democrático. O partido no poder também não pode restringir jamais, né, as atividades políticas de qualquer cidadão ou outros partidos, a não ser que seja no caso de que contanto que eles não façam qualquer tentativa de depor o governo pela força, tentar um golpe, né? E há 2 ou mais partidos disputando o controle do aparato de governo em toda eleição. Sistemas democráticos, ou eles são bipartidários ou pluripartidários, né? Parece até meio óbvio, mas é importante mostrar a estrutura do modelo. Muita gente até fala assim, mas tal país não é bem autoritário, porque tem eleições. Não, tem que ser eleições com visões e proposições e agremiações diferentes, né? Tem eleição, mas é um único partido, aí não vale. É o único partido, regime de partido único. Mas tem eleições constantemente, mas precisa ter pelo menos mais outro, né, que se contraponha. Democracia você precisa pelo menos ter a situação e a oposição, é uma regra. Então, já que se ele tem esses traços, é um governo democrático e, portanto, aí, como conclusão, você vai tentar entender como funcionam os agentes. Então, uma conclusão importante pode ser tirada da definição acima, que lá o objetivo central das eleições numa democracia, qual é? Porque tem esse jogo eleitoral. Na verdade, estamos fazendo uma seleção de governo. Os eleitores, eles selecionam quem eles querem que governe. E aí entra o papel de cada gente. O partido político, qual que é? O partido político, segundo palavras do Downs, é uma coalizão de homens que buscam controlar o aparato de governo através de meios legais. Por coalizão, entendemos um grupo de indivíduos que tem certos fins em comum e cooperam entre si para atingi-los. Então, homens que se juntam, homens usam essa linguagem, né? Na época, sabem que todas as pessoas, né, têm democracia, direito de participação, então as pessoas que se juntam numa agremiação tentando obter, cooperando para atingir determinado fim, que é controlar o aparato de governo. O aparato de governo
é o equipamento fiscal, legal, institucional que o governo usa para cumprir seu papel especializado na divisão do trabalho. É uma forma de, ou seja, é uma forma de se unirem para controlar esse aparato. O Estado, que nada mais é do que um aparato. O Estado não é uma visão organicista assim, do promotor do bem comum, né? Não é bem nesse sentido, ainda que ele promova o interesse muitas vezes comum, ou seja, os interesses da maioria, mas como é que funciona. Esse partido é uma equipe de homens que busca controlar o aparato de governo, palavra dele na página 47, obtendo cargos numa eleição devidamente constituída. Por equipe, entendemos uma coalizão cujos membros concordam sobre todas as suas metas, em geral, em vez de uma parte delas. Então, são pessoas que se juntam e ali tendo, né, numa ideia coletiva, atingir o aparato de governo. Essa é a racionalidade. Para o Dawes, assim como um empresário, não tem sentido o empresário montar uma empresa, uma firma, que não seja para ter lucro, um político e um partido também não tem sentido de existir se não for buscar controlar esse aparato, ou seja, ganhar eleições, exercer o poder. Então, é essa a dimensão, né? Mas o partido é uma reunião de pessoas, é uma coalizão de pessoas. Então vamos lá, mas o que querem essas pessoas? Segundo essa visão aqui, tá? Estou tentando expor essa visão. Acho que se eu começar depois a fazer a crítica vai ficar muito longa, pode ser um outro vídeo, mas a visão é essa. E qual dos interesses que motivam o jogo. Então, o governo é governar, quem está disputando a eleição é disputar esse poder e controlar o aparato, e as pessoas entram no partido por quê? Para dirigir determinados fins também, interesses, que são as ambições privadas, né? Assim, os partidos formulam política a fim de ganhar, e aí os partidos formulam políticas a fim de ganhar as eleições. Eles não ganham as eleições a fim de formular as políticas, né? E as pessoas que fazem parte dos partidos, o que elas buscam? Buscam o prestígio, o cargo, a remuneração, e para isso é necessário que o partido vença as eleições, que eleja o maior número possível de elementos da sua agremiação, e assim vai indo, né? Bom, então, o objetivo formal dos partidos é formular e executar as políticas quando estão no poder. E veja, como eu disse, né? Então, os políticos, nesse sentido, são movidos, no modelo dele, né? Movidos pelo desejo do poder, prestígio, renda, pelo amor do conflito, né? Pela competição, o prazer de ganhar uma eleição. É visível como os políticos são felizes quando ganham a eleição, né? Uma vitória pessoal, do ego, né? Então isso implica que os partidos busquem voto. A gente parece até meio óbvio, né? Mas assim, vocês podem perguntar, mas e aí as ideologias? Ele aqui não está muito explícito, mas a ideologia, no certo sentido, as ideologias partidárias, né? A visão, na verdade, é uma simplificação para o eleitor. Se você for desenvolvendo raciocínio nas outras partes do livro, capítulo, é uma simplificação. Como eu disse, o custo de informação para o eleitor é muito grande, é um voto só. Não vou ficar com a eleição, agora temos a eleição
em outubro, né? A maioria dos eleitores vai fazer o quê? Vai começar agora em junho a analisar todo dia, ver os programas que nem sei se estão formulados, né? Que tem, vai ficar analisando todo dia, é, pensando, dedicando horas do seu dia. A grande maioria vai decidir lá quando estiver próximo, balançando os custos, benefícios, né? Os custos e benefícios da vitória de qualquer um. Como é que a cabeça desse eleitor funciona segundo a teoria da escolha racional? Você pensa o ciclo. O ciclo, qual é o ciclo eleitoral? Nós estamos no final de um ciclo. Agora, com as eleições de outubro, termina um ciclo. No dia seguinte, começa outro ciclo e só termina no dia seguinte da próxima eleição presidencial em 2030. Esse é um ciclo. O que fazem os eleitores? Comparam o ciclo. Fala, poxa, com esses 4 anos, minha vida melhorou em relação ao que tive 4 anos atrás, melhorou, piorou, está igual, né? Essa coisa que é muito teoria da escolha racional, esse jargão, esse bordão, que diz assim, bom, se a economia vai bem, a tendência é os governos se reelegerem, né? Não tem aquela frase que se diz uma vez lá na campanha de um certo presidente disputando a presidência nos Estados Unidos, fala que o analista lá político falou, é economia estúpido, ou seja, se a economia está indo bem, a tendência é o incumbente se reeleger, aquele que está no poder disputando a reeleição, se reeleger. O eleitor calcula assim, está melhor, está pior, está igual, e aí, enfim, com a seguinte determinação, é que fala até inclusive nesses ciclos, veja como funcionam os ciclos. O eleitor sempre calcula assim um momento mais próximo da eleição. Digamos, um governo começou mal, a pessoa está sentindo que ela não está sendo muito beneficiada por um determinado governo. Mas ele melhora da metade para o fim, a tendência é a pessoa votar, né? Fala, está melhorando. Então é como se fosse uma curva ascendente. Vamos dar chance, está melhorando, está indo, né? Acontece ao contrário, se começa mais ou menos bem, mas depois começa a decair, fixe. Você fala, acho que não tem muita... segundo o Downs, né, o pessoal da teoria da escolha racional, isso é mais ou menos previsível. Podem perceber que quer dizer, não vou entrar aqui ainda, acho que muitos acertos, muitas coisas a serem criticadas nessa teoria, né? Mas assim, existe um certo padrão. Às vezes tem uma coisa meio fora da curva, um ponto fora da curva. Mas é uma tendência, pelo menos muita coisa mudou, muitos novos elementos acontecem, que os governos, eles geralmente fazem um acerto das suas contas nos anos iniciais, né? Um saneamento fiscal, etc. E toca o pau na jaca em gasto nos anos finais. Se você fizer uma análise das políticas públicas, vamos pegar os últimos ciclos eleitorais, né? Vamos lá, voltar. Tem economistas tentando desvendar isso. Quem gastou mais no último ano da eleição? Governo Dilma, governo Bolsonaro ou agora o governo Lula? O par é duro, porque todos gastaram muito. Porque eu não estou colocando aqui o termo porque foi atípico, pegou no final, não disputou a reeleição, né? Pegou o tempo final do mandato de não disputou a reeleição, então não dá para fazer essa avaliação, mas os que estão incumbentes tentando a reeleição abrem os cofres, porque é uma relação de interesse. Eu dou por quê? Porque é coincidência, será que tantos benefícios na reta final de eleição, agora mesmo no Brasil, né? Vale Gás, e por aí vai, né? Benefícios.
para quem quer comprar carro novo Uber. Vocês pegam agora a votação da escala 6 por 1. Quantos votaram contra num congresso de 513? 420 e pouco, sei lá, não sei exatamente, não me lembro exatamente o número, mas votaram, acreditam, né, acreditam, são favoráveis a essa mudança. Nem todos, mas votam assim, pensa assim, bom, eu preciso agradar o eleitor quer um agrado, ele tem um interesse, o meu interesse é ter voto, então eu tenho que fazer algo para favorecer o eleitor. É, é assim, por que é importante saber onde querem chegar esses autores? Por que é importante saber dessa lógica? É por isso que muitas vezes se coloca freios, né, no sistema, porque você sabe que nessa busca de interesse o gasto seria infinito, por isso tem que responsabilidade fiscal, tem certas coisas que você não pode fazer em época de eleição e tudo mais. Mas essa seria uma outra discussão. Mas eu não sei se está ficando claro, né? Assim, os agentes, eles têm interesse, eles vão, né, então, fazendo as coisas de acordo com essa lógica. E assim, ou seja, o governo tem interesse, qual é o governo? O interesse de quem está no governo. O interesse de quem está no governo não é se manter no poder, não é ganhar a próxima eleição, ou entregar para o grupo do próprio partido, a coalizão de poder de qual faz parte. Então, é agradar a opinião pública, é conquistar corações e mentes da maioria. Veja, é que ele escreveu em 57, nós sabemos hoje que o avanço das pesquisas políticas, o governo fica tempo todo trabalhando com os índices de popularidade, de aprovação, né? Então, é nessa linha que vai, né? Os governos, então, conquistar o coração da maioria, os partidos chegar ao poder, o eleitor que é o mais, entre aspas, fragilizado, porque tem só um voto, mas ele também faz o seu cálculo, né? Ele faz o cálculo pensando, será que vai mudar? O que ele vai beneficiar? Mudou, melhorou a economia, piorou ou não? E vocês percebam, podem ter outros cálculos. Digamos assim, o Brasil não deixa de ser uma coisa... Quando você chega em época de eleição, por exemplo, ele não dá esse exemplo. Eu estou falando agora de Brasil, né? O Brasil tem muitas coisas que só... O Brasil não é para amadores, né? Quem vivencia o Brasil e sabe que tem muitas coisas que diferenciam aqui, mas quando chega a época de eleição, que se ouve falar venda de votos, né? Quanto mais nos rincões do Brasil, isso é mais usual. Trabalhei lá no interior do Tocantins, falo às vezes das eleições locais se decidem na véspera, né? Os dinheiros que circulam, venda de voto. Se fala, né, muitas vezes aqui de o cara vende o voto por um tanque de combustível, né, enche o tanque do cara, etc. Vou falar um absurdo. Mas assim, vamos imaginar que se estamos pensando na racionalidade interesseira, o eleitor vendo, tanto faz A ou B, em nosso caso, por exemplo, que você pega as pesquisas e diz, a corrupção está lá em cima, né? Você acha, se imagina que todo político pega o dele, é desonesto, etc. Embaixo na racionalidade, fala, o que eu posso tirar de proveito nesse momento da eleição? Vai me dar o quê? Tanque de combustível, pelo menos, e tal? Não estou, pelo amor de Deus, justificando, né? Inclusive é crime eleitoral e tudo mais, por isso que tem a justiça eleitoral, mas isso é irracional? Não é racional, é racional. Está pensando algum benefício que ele vai ter. Você pensar benefícios a longo prazo, tudo isso é mais trabalhoso. Por que os políticos privilegiam ações concretas? Ações concretas. Quanto tempo no Brasil a questão do saneamento, né? Muita gente sem saneamento, faz o quê? Vamos fazer uma ponte que todo mundo vê, né? Vamos fazer o prédio da escola, que é melhor fazer o prédio do que pensar uma mudança
teórica dos currículos, educação, pensar formas de melhorar no longo prazo que ninguém vai ver, vem saber quem fez depois, quem melhorou, quem não melhorou, né? Então, essa tendência, ela é muito usual. E, assim, nem muita coisa para falar, mas esperando dar aqui um parâmetro para entender o que seria essa teoria que ele disse ela não é como deve ser, mas assim, ele diz positiva no entender o jogo, né? Então, só para caminhar para os finalmente, não ficar muito longo, mais de 35 minutos já, mas, por exemplo, tem uma diferença no jogo bipartidarismo e pluripartidarismo, por exemplo, o comportamento do eleitor. O comportamento do eleitor, a gente diz assim muitas vezes, isso é mais visível ainda, ou era, né? Porque também hoje entrou um outro elemento complicador, que são as redes sociais, as bolhas, né? Mas, digamos, é muito comum. Fala assim, os partidos se parecem muito, não estão no poder e tal, eles se parecem. É porque isso tem uma explicação racional a partir dessa teoria. Você tem um bipartidarismo, partido A e B, né, que essas ideologias simplificam, né, então a esquerda e direita e centro, etc. Você tem dois partidos, o que tende a acontecer nessa racionalidade? Buscar os eleitores do centro, que são os que definem a eleição. E até agora, a gente fala de calcificação, da polarização, etc., né? Alguns preferem calcificação do que no próprio Brasil. Muitos percebem que o que vai decidir a eleição, por exemplo, são aqueles mais de centro, independentes, que não se identificam tanto com uma corrente. Então, no bipartidarismo, tendem a buscar a convergência, um discurso de centro, né? Atraindo esse eleitor. Por isso que os partidos se parecem muito. Se pareciam, pelo menos, né, ao longo do tempo. E, como eu disse, bagunçou. Hoje nós temos mais discursos apelando aos extremos, ao extremismo, etc. E que faz mais sentido num jogo pluripartidário, porque quando é muito fragmentado, você tenta criar uma bolha maior. Você cria uma bolha maior, você se sobressai. Então, por exemplo, numa situação de 2 turnos, é importante você manter, né, uma bolha grande, porque te permite já estar no segundo turno, né? E aí tem o cálculo. Então, percebam o seguinte, como o que explica, por exemplo, a teoria também da escolha racional, não fala das especificidades, né, mas assim, em linhas gerais. Você podem perceber que numa eleição tem 2 candidatos disputando, você vai ter agora, sei lá, 10 candidatos nessa eleição agora, presidente, mas aí chega lá no fim, tem os 2 lá que estão na frente, e o eleitor que até ia votar no que está terceiro, quarto, vão desmilinguindo, e eles já vão ali escolhendo entre os 2, porque pensa assim, poxa, tá, tudo bem, eu gosto desse, mas gosto menos daquele. E esse é o cálculo racional. Para aquele não ganhar, eu vou votar nesse. E esvazia-se, né? Candidaturas de terceiro, quarto. Difícil ela chegar com certo fôlego, acontece. Mas é uma tendência racional. Então, muitas vezes, nesse jogo, o eleitor... Isso é meio visível na política brasileira, o voto do anti, né? Eu vou votar tal para tal não ganhar, porque esse aí eu não gosto e tal. E também tem a ideologia, né? Que ele também não fala tanto aqui, mas nas entrevistas, ideologia, como eu disse, para simplificar. Então, é assim, você se identifica com certos parâmetros que te colocam assim uma definição mais à esquerda. Então, você fala, esse é o candidato à esquerda, então eu vou nesse. Outros acham, então você pensa mais questão de justiça social, distribuição de renda, não sei o quê. Esse aqui, esquerda, tal. Não, eu quero mais liberdade econômica, expressão e tal, e tal. É esse aqui que vai trazer isso, mais pró-mercado, tal. Então, direita é esse, é aquele.
E você não fica analisando muito se é esse candidato da direita ou da esquerda, você se identifica mais ou menos com essas correntes, automaticamente você vai migrando para o voto nessas correntes. Então é um pouco isso, né? Em síntese. Assim, a ideia aqui na teoria econômica da democracia, assim como os agentes econômicos têm os seus interesses específicos, têm a racionalidade do sistema. Eu entendo o que o consumidor quer, o que o empresário quer, né? Você transplanta isso para a política. É claro que a política tem diferenças, ele mostra também diferenças, né? O empresário ele pode ser bem sucedido, muito bem sucedido, se ele atingir certos nichos. Ele não precisa ter a maioria, mas na política você precisa ter a maioria. Funciona com a busca, a luta pela coração, pela simpatia da maioria, né? São essas diferenças, mas o modelo é transplantado para a política, né? Então é uma visão mais positiva no sentido de como é e menos normativa do como deve ser, como ele acha a melhor maneira. Agora, a partir daí você pode extrair, entendeu? Até o modelo de como se configura as políticas públicas, prever até falências do sistema, se precaver contra isso, nessa racionalidade interesseira, tentar montar uma institucionalidade que não, né, não leva o sistema à bancarrota. Mas é isso, né? Então, compostos de homens reais, interessados, em que você consegue mais ou menos captar um modelo, padrão. Será que a política se restringe a só isso? Será que não tem a outra, não entram valores, questão de civilidade, republicanismo? Onde estariam tudo isso nessa discussão aqui? Não tem muita essa discussão, mas será que isso é tão desprezível a política? Será que isso não são capazes de moldar comportamentos também, né? O próprio Robert Dahl, que eu cito aqui, que escreve sobre democracia, fala a capacidade da democracia impor certos valores também, mas aí já seria uma outra discussão, um outro debate. Eu espero ter contribuído para a introdução, um pouco a compreensão de alguns aspectos desse livro, Uma Teoria da Democracia. Obrigado, até a próxima.